Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho estudado sobre o livro de Jeremias, mas me veio muito à mente sobre esse contexto. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao meu Senhor e Salvador Yeshua, ao Espírito do Deus vivo que habita em nós, para que a gente pudesse entender os tempos em que nós vivemos, tá? Lembrando que o livro de Jeremias, ele tem uma similaridade com o Apocalipse, justamente porque os dois tratam de juízo divino, de sofrimento, né? Só que são contextos diferentes. Enquanto Jeremias está falando ali sobre o contexto da destruição, né, de Jerusalém e a tomada da Babilônia, Apocalipse já fala, né, sobre a destruição da Babilônia e um futuro totalmente de juízo também, e também que mostra que eles devem se arrepender e andar em fidelidade a Deus. Então vamos lá. Eu só queria mostrar essa similaridade para vocês, tá? Aí eu fiquei, né, pesquisando, tal. Eu fui perguntando. Similaridade entre os 70 anos de Jeremias e de Daniel. Por que essa semelhança, né? Eu não sei se vocês já se perguntaram, mas é que um complementa o outro, tá? Então, essa semelhança desses 70 anos, tanto que Jeremias descreve, quanto Daniel também descreve, tá? Se refere ao mesmo período do cativeiro babilônico e a restauração subsequente da Jerusalém, tá? Então, vamos lá. O que Jeremias estava falando? Olha só, Jeremias 25:11 fala: E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e essa nação. Diz Yud-Rei Vav-Rei, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruína perpétua. Peraí, então ele está aqui falando que depois do exílio de 70 anos, o próprio Deus visitaria a nação. Hoje nós estamos servindo o rei da Babilônia? Alguns, né, gente? Porque aqueles que servem a Yud-Rei Vav-Rei, Yeshua HaMashiach, não servem ao rei da Babilônia, né? Mas vamos dizer que sim, estamos exilados. E 70 anos depois, o próprio Deus, Yeshua, ia vir visitar o rei da Babilônia e a nação e ia castigar a iniquidade. Guarda isso. Aí, eu lembrei do texto que fala... Não, vamos ler primeiro Daniel, vai. Daniel fala assim, olha. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Ou seja, olha só, quase praticamente a mesma coisa que Jeremias estava falando, para cessar com a iniquidade, tá? E trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Tá bom, agora vamos para Salmos 90, 10, 13, que diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa. Os dias serão abreviados e nós voamos. Gente, mas espera aí, será que ele está querendo dizer que nós vamos ser arrebatados? Quem conhece o poder da tua ira? Você conhece? E eu também não quero conhecer a ira de Deus, não. Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria.
Olha aqui, ele está falando que a vida ia chegar a 70, no máximo 80, porque a gente já vai perdendo vigor, já vai ficando cheio de sofrimento. Os últimos dias, gente, vai ser terríveis, mas vai passar depressa, para que voamos, tá? E nós vamos ser sábios, né? Vamos saber contar os nossos dias. Olha que ele vem falando: volta-te, Senhor, Adonai, Yud-Rei Vav-Rei. Até quando será assim? Tem compaixão dos seus servos. Ai, meu pai, olha, eu tô até tremendo, ó, é sério, é sério. Tô até tremendo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Daniel, ele fala de 7 semanas, né? Vamos ler aqui para vocês entenderem. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, ou seja, até que saiu a ordem lá do céu e veio para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, o nosso Senhor e Salvador, haverá 7 semanas. E 62 semanas, perdão. E as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, nos últimos dias. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerras. Haverá paz, gente? Não. Até o fim haverá guerras. E estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação virá o assolador, o anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos ver aqui. Ele está falando de 7 semanas. 7 semanas tem 49 dias. Eu fiz um resuminho aqui no meu papelzinho aqui, gente, para mim não me perder. Então, 49 dias. 7 semanas tem 49 dias, tá? Guarda isso. Aí, quando a gente entende sobre as festas, né, que são bíblicas, as festas do Criador, nós sabemos que tem a contagem do Homer, descrita na Torá, tá? E essa contagem são 49 dias entre o Pêssah, a Páscoa, e Shavuot, tá? E a gente vai entender o que cada festa dessa significa. Então, essa contagem do Homer está lá em Levíticos, tá? 23:15. É uma contagem que faz 49 dias, começando do segundo dia do Pêssah e terminando em Shavuot, que é em Pentecostes. Bom, o Pêssah é o quê? O Pêssah, para nós cristãos, é a Páscoa, representa a morte, o sacrifício do cordeiro, tá? Que tanto foi usado um cordeiro real, né? Para marcar as casas dos hebreus, para que eles fossem libertos da praga que afligiu o Egito, como para nós cristãos, o nosso cordeiro também se sacrificou no dia 14 de Nisan, o primeiro mês bíblico, tá? De Aviv, também simbolizando a libertação do nosso povo, né? O povo liberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tá bom. Agora, Shavuot. Shavuot é celebrado. Olha isso, gente. Shavuot é celebrado 49 dias, 7 semanas após o segundo dia do Pêssah. Ou seja, acabou o Pêssah, acabou a festa do Cordeiro, aí vem Shavuot e nós recebemos o quê?
Depois de Yeshua, Shavuot representa o quê? Olha aqui. Para os cristãos, o Pentecoste é um evento significativo que marca a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Yeshua, Jesus, conforme relatado no livro de Atos. E o que acontece? Esse Shavuot também era, no Antigo Testamento, uma festa que celebrava a entrega da Torá, tá? Porém, quem é a nossa Torá viva? Yeshua. Yeshua é a Torá viva. Então, olha como que representa isso, gente. O Pessa, 49 dias depois do Pessa, que é o cordeiro que foi imolado, que foi morto, nós recebemos o Espírito Santo, a Torá viva nos nossos corações. Exatamente 49 dias depois. Assim como as 7 semanas de Daniel, que nós acabamos de ler. 7 semanas. Tá? Será cortado o Messias. Então, peraí, vamos entender, porque senão vai dar um crepe na cabeça e aí não vamos entender nada. Então, a gente já entendeu o que é o Pessa, o que é o Shavuot, tá? E nós também entendemos o que é o Omer, né? A contagem do Omer, tá? Que é uma contagem de 49 dias entre o Pessa e Shavuot. Mas a gente sabe o que é o Omer verdadeiramente? O que significa isso? Qual é essa festa do Omer? Tá? Deixa eu ler aqui para ver se eu encontro aqui. O que ela significa? Aqui, a contagem do Omer é vista como um período de purificação e aperfeiçoamento, onde cada dia é dedicado a um aspecto específico da vida espiritual, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, o significado aqui também. O homem é um feixe de cevada que era oferecido no templo em Jerusalém como oferta das primícias, tá? Então, tudo aquilo que você tinha de melhor da cevada, se oferecia no templo, tá? Esse era o período, a contagem de 49 dias, tá? Era uma preparação espiritual que os israelitas faziam, que celebravam a Torá, que tinha sido dada lá por Moisés, tá? Até chegar em Shavuot, que era o Pentecostes, que para nós cristãos significa o recebimento do Espírito Santo, tá? Para todos aqueles que creem, né? Aí, vou voltar lá, gente, peraí. Shavuot. Aí, o que acontece? Quando a gente vai pesquisar tudo isso, tá? A gente vai entendendo que todas essas festas apontavam para o Messias, né? Yeshua. E a gente precisa entender também que quando Daniel está falando aqui sobre todas essas coisas aqui, 7 semanas são 49 dias. Depois ele falou de 62 semanas, tá? Aí a gente vem aqui, ó. Opa. Quantas... Peraí, deixa eu só ver onde que eu coloquei. Aqui. Quantas semanas, quantos dias significa 62 semanas aqui de Daniel, ó. 62 semanas de Daniel que ele tá falando, significa exatamente isso aqui, ó. 434 dias. Pode fazer aí na sua calculadora. 62 semanas, quantos dias são? Vai dar 434, tá? Olha só que interessante. Shavuot é celebrado 49 dias, ou seja, 7 semanas de Daniel. Após o segundo dia de Pessa, que é a Páscoa, então, depois disso, 434 dias depois, ou seja, 62 semanas depois,
do primeiro Shavuot, nós temos o segundo Shavuot, que será outra celebração de Shavuot, de Pentecoste. Ô, gente, eu não sei vocês, mas quando eu vi isso aqui, olha, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao meu Senhor e Salvador. Ai, meu pai, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês o que está na minha cabeça. Quando o Daniel estava falando aqui sobre 7 semanas e 62 semanas, ele estava falando exatamente sobre o quê? Shavuot, o Pessa, tá? E depois o Shavuot de novo. Aconteceu lá no passado a destruição de Jerusalém, certo? Sim. E ele estava falando sobre esse episódio, tá? Que haveria, olha só, a destruição, tá? Ia ser destruído. E depois eles restaurariam e edificariam Jerusalém. E os muros, as ruas e os muros seriam reedificados, mas em tempos angustiosos. Agora a gente vai ver aqui, 14 de maio de 1948. Essa é a fundação do Israel. Israel, esse Israel que a ONU, né, instituiu e deu desculpa, fez com que essa data, né, fosse agora a independência de Israel, né? Israel foi liberto, os judeus voltaram para a nação de Israel, né? Virou uma nação. E a gente precisa entender que 14 de maio, eles escolheram essa data, por quê 14 de maio, né? 14 de maio do mês de Nisan, tá? Até o 14 de maio, até o dia da independência, tá? Cai no mês de Iyar. E ele tem um significado especial. Eles não escolheram essa data à toa, tá? Na Torá, ele é considerado o mês da cura e da restauração, tá? Então, eles escolheram essa data de reconhecer a nação de Israel em maio, num mês, tá? De restauração e cura. E também associado à contagem de Homer. Por acaso vocês lembram o que é Homer? E a revelação de aspectos espirituais. Ai, meu Pai, grandioso Deus, Pai querido. Iar é frequente. Iar é o mês, tá? Dos judeus. É frequentemente associado à cura, tanto física quanto espiritual. O verso em Êxodo 15, 26 fala: Eu sou o Yud-Rei Vav-Rei, teu curador, ou seja, aquele que cura. E é ligado a esse mês, tá? Também é ligado à contagem de Homer, porque inclui a contagem de Homer nesse período, 49 dias, do Pessa até Shavuot, onde cada dia é contado como uma etapa de preparação espiritual. Também esse mês é conhecido como Ziv, que significa luz ou brilho. Esse nome reflete a ideia de um período de iluminação e de clareza espiritual. Êxodo 15, 26 fala sobre a cura divina, tá? Que a gente viu. E o maná, a Torá descreve que o maná, o alimento dos israelitas no deserto, começou a cair no mês de Iyar, simbolizando a provisão e sustento divino, simbolizando o nosso maná do céu, Yeshua, tá? E Jerusalém também
no mês de Iyar, é associado à reconquista de Jerusalém em 67, que foi um evento muito importante para o povo judeu. Então, sim, o mês de Iyar não foi por acaso, tá, gente? Não foi por acaso essa data. Lembrando que todas essas profecias aqui, que eu acabei de ler para vocês, Salmos, Daniel, Jeremias, tá? Estão totalmente interligadas. Eu quero que vocês entendam agora, depois que eu dei esse resuminho para vocês, eu vou explicar para vocês o que passa na minha cabeça, tá? Quando ele fala aqui que essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos, nós vamos ter que lembrar que aqui, de 1948, nós começamos aqui a ter uma iluminação, tá? Vocês entenderam a festa de Homer, né? Vocês entenderam a festa de Shavuot, vocês entenderam a festa de Pessa, tá? Então, a partir dessa data aqui, foi uma data que literalmente nós vamos ter que olhar para essa data aqui, para entender os dias que nós estamos, para fazer igual o salmista falou, tá? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, Pai. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Lembrando que, quando ele fala aqui que chegaria a 70 anos, ou 80 se tivesse vigor, de 1948, 70 anos após isso, vai dar exatamente 1918. E se tiver vigor, se os tempos forem encurtados, não chegará a 2028. Por quê? Porque daria 80 anos. Não chegaria, porque o tempo seria encurtado. Não chegaria a 80 anos. Ai, eu quero que vocês entendam que a nossa vida chega a 70. Chega e chegou. 2018 teve aí. Depois disso, nós já fomos assolados pela pandemia. Nós fomos realmente, não tínhamos vigor. Estávamos cheios de sofrimento. Estamos com anos muito difíceis. Muito difíceis. Depois do que aconteceu com a pandemia, os anos realmente foram desoladores, cheios de sofrimento. Mas está passando depressa, percebe? Está passando bem depressa depois de 2018. E nós, então, voaremos. Quando acabar todo esse sofrimento e chegar o grande dia do Senhor. Clamamos, Maranata e Yeshua. Até quando será assim? Lembrando que em Apocalipse fala, ó meu Pai, vinga todos os seus servos. Por quê? Porque eles estavam abaixo do trono de Deus, pedindo vingança por todas as coisas más que esses homens faziam. E hoje nós clamamos, Abba, Pai, por favor volte, Maranata e Yeshua. Justamente porque não aguentamos mais, está faltando vigor para o povo de Deus, está faltando o vigor. Não aguentamos mais tanta opressão, tanto sofrimento, tanta dor que está acontecendo. Mas a gente precisa entender que está vindo aí, tá? Uma festa agora, a festa das trombetas, celebrada no Antigo Testamento, tá? Que tem implicações escatológicas no Novo Testamento, particularmente relacionada à volta de Yeshua e ao arrebatamento. A gente sempre soube, né, no Novo Testamento, de que ao tocar da última trombeta,
Paulo fala sobre isso, na última trombeta que marcará a ressurreição dos mortos quando os vivos serão transformados. 1 Tessalonicenses 4,16 fala que a trombeta é mencionada como um sinal da descida do Senhor do céu com alarido e voz de arcanjo. Em Apocalipse, as trombetas são tocadas por anjos anunciando o julgamento divino sobre a terra. E a 7ª trombeta, em Apocalipse 11:15, anuncia o estabelecimento do reino de Deus, quando Yeshua reinará para sempre. Então, eu só quero dizer para vocês que está muito próximo, tá? Está muito próximo. Todas essas festas, os 7 dias, 7 semanas de Daniel, que são 49 dias, tem totalmente relação com as festas de Pessah, Shavuot e a contagem do Homer, as primícias, tá? Primeiramente, Yeshua. Ele foi cortado, tá? Yeshua foi ungido, aqui, ungido, o Santíssimo, tá? E se você ler, peça discernimento ao Pai, que Ele vai te mostrar isso aqui que eu tô mostrando para vocês. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas. Mesma coisa que Jeremias estava falando aqui. 70 semanas, 70 anos. 70, por quê? Porque 70 será depois da nação, que a nação de Israel foi feita. Nação novamente, desde 70 da Era Comum até 1948, não tinha nação de Israel. E a nação de Israel, e eu não estou falando que a nação de Israel é somente o povo judeu que vive lá em Jerusalém. Não. Isso são sinais para que você acorde de que nós estamos muito próximos do fim. Na verdade, eu creio nas duas casas de Israel como salvas, tanto a casa dos judeus quanto dos gentios. Yeshua separou um povo das 12 tribos, 12 mil de cada tribo. São 144 mil. Esse número é literal? Não. Esse número é espiritual. 12 tem o simbolismo da plenitude, da perfeição de Deus. 12 apóstolos, 12 casas de Israel. E nós seremos separados. Estamos separados em todas as tribos, povos, línguas e povos por aí. Mas nós seremos colhidos. E está muito próximo de nós sermos colhidos. O trigo vai ser colhido e vai ser colocado no celeiro. E o joio vai ser queimado. E o nosso Deus Todo-Poderoso vai ter compaixão dos seus servos. Mas está muito próximo, minha gente. Está muito próximo. Está muito próximo. Esses dias vão ser abreviados e de fato já estão. E 2018 fazem 70 anos da nação de Israel ser instituída a nação. 2028 vai fazer 80 anos. Mas não vai até 80 anos. Não chega, porque não tem mais vigor. Então, provavelmente, meus irmãos, nós vamos ver aí uma festa das trombetas entre 2025 e 2028. Para nós vermos o retorno do nosso Senhor e Salvador. Não vai passar disso. Não vai passar disso.
Entenda. Eu tô falando isso com todo o amor e temor que eu tenho. Diante de tudo que eu. E muita gente já sabe disso. Muita gente já sabe. Mas muita gente interpreta esse texto, principalmente de Daniel, completamente alterado. E ele tem tudo a ver com as festas, com o propósito de Deus na terra, com o propósito. Yeshua é tudo isso aqui. Yeshua é a primícia, é o Homer. Yeshua é a Torá viva. Yeshua é o Pessa. Yeshua é o Shavuot. Yeshua é a nossa luz. Ai, Yeshua é tudo. Então tudo apontava para ele. Tudo, 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 tudo. Tudo apontava para ele. O Pessa, em 33, quando ele dividiu o pão e o vinho. Logo depois veio Shavuot, quando ele já tinha sido assunto aos céus. Nós recebemos o Espírito do Deus vivo. E do Pessa de 33 da Era Comum até a independência de Israel, foi-se 1915 anos. Quase 2.000 anos. E de 6.000 anos não passará. Não passará. Então, meus irmãos, eu só queria dividir todo esse estudo que eu fiz com vocês. Para quem tem dúvida de que ainda tem muito tempo, não temos muito tempo. Não temos. Dobre seus joelhos, orem, peçam discernimento. Com muito temor e amor pela palavra de Deus. Entregue as suas primícias para Deus. Entregue as suas primícias. Entregue tudo que você tem de melhor. A sua própria vida. Você é o templo de Deus. Pode ser que eles queiram levantar um terceiro templo? Pode. Eles vão fazer isso? Não sei. Não sei. Eu só sei que nós somos o templo de Deus. Nós temos que dar a nossa primícia. Nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Nós temos que aceitar Yeshua como Senhor e Salvador da nossa vida. Implorar misericórdia. Andar em santidade. Vendo a luz. E santificando cada dia mais. Naquele que é perfeito. E é isso, tá? Lembrando que todas as 7 semanas, 62 semanas, bate exatamente de Shavuot até o Pessa, até o outro Shavuot. Shavuot é Pentecostes. Então, quando nós recebemos o Cordeiro, recebemos o Espírito Santo, e agora, no próximo Shavuot, nós receberemos a liberdade completa, porque seremos transformados num piscar de olhos, ao tocar da última trombeta, depois de 62 semanas, que no máximo vai ser, no máximo, o que eu não acredito que chegue, 2028. Glória a Deus, aleluia. Ao nosso Cordeiro, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele, pois Ele é dono de tudo. A Ele, todas as coisas foram criadas por Ele,
e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está voltando. Se arrependam e andem em santidade, para que vocês possam ver o Rei da Glória para todo sempre. Amém.